Fala aí, gurizada. Tudo bem? Faz um tempo que a gente não se vê, hein? Acho que mais de 20 dias, né? Bastante tempo, né? A gente tá passando por uma situação bem difícil. Essa pandemia, ela é muito séria, gente. Não levem para brincadeira, tá? Fiquem em casa, sigam as recomendações dos médicos da Organização Mundial da Saúde. Lavem bem as mãos, se cuidem, evitem o isolamento social, tá? Não visitem ninguém, essa não é hora de visitar ninguém. Essa também não é hora de receber visita nenhuma, tá? Eu tô gravando essa live direto de Rio Grande, né? Esse vídeo direto de Rio Grande. Eu vim pra cá pra cuidar da minha mãe aqui, minha mãe é do grupo de risco, ela precisou da minha ajuda aqui, o pessoal precisou da minha ajuda, né? E eu tô trancado aqui, né? Eu só saio por necessidade básica mesmo. Se algum parente meu tenta vir visitar, eu corro, literalmente eu tô correndo. Porque não é para visitar, o momento não é de visita. Gente, o momento não é de estar dando bandinha na rua, o momento da gente estar ficando quieto em casa. Essa é a única forma que a gente tem de evitar que essa doença se alastre muito rápido, né? Ela vai se alastrar, provavelmente vai contaminar a maioria de nós, né? Provavelmente algum de nós vai ser contaminado, certamente. Isso eu não tenho dúvida. Só que a questão toda, esse isolamento social é para a gente diminuir a velocidade desse contágio. Quanto mais lento as pessoas se contaminar, melhores vão ser as chances das pessoas contaminadas obter um leito de hospital e conseguir sair vivo dessa crise, dessa doença. Porque o grande problema, a pessoa vai para o hospital, é ter vaga, né? Ter leito de hospital, como a gente está vendo nos países da Europa, como Itália e Espanha, onde os médicos estão tendo que decidir quem vive e quem morre, porque não tem respirador para todo mundo, não tem os equipamentos de proteção individual para todo mundo. A situação está bem grave, está bem séria. O mundo não se preparou para isso. E a ciência vem avisando há muitos anos da possibilidade de existência de pandemias, que o mundo deva se preparar para isso, mas o mundo não se preparou, não levou a sério a ciência. E tá aí o resultado, né? A gente tá vendo. Mas vocês são pessoas dedicadas, né? São alunos especiais, são alunos da Otto Becker. Né? São os meus alunos, vocês levam a sério as ciências, né? Aqui a gente não tá para brincar. A gente não tá de férias, a gente tá desenvolvendo atividades à distância. Confesso para vocês que é bem mais difícil para nós trabalhar assim. Contato olho a olho é bem mais fácil para tirar uma dúvida. Enfim, para vocês tirarem uma dúvida, para a gente trabalhar tudo, né? Eu estou tendo que pesquisar textos, estou tendo que buscar vídeos na internet, gravar esses vídeos, para facilitar a compreensão de vocês com relação à matéria. Então, dando continuidade à matéria, né? Vocês repararam que nas últimas aulas eu estava falando de massa, densidade, peso, né? Que eu fiz aquelas contas, né? Que quando a gente vai na balança, a gente não é em quilo que a gente vê o peso, é em Newton, né? Aquela brincadeira toda que eu fiz com vocês, né? Como eu estava desenvolvendo essa atividade presencial, eu não, vou terminar o desenvolvimento dela presencialmente, né? Vou entrar em uma outra atividade já na área mais da química, como estava no cronograma de vocês para eu seguir. E na semana passada eu passei para vocês um texto, né, falando dos diferentes modelos atômicos, né, passei alguns vídeos para vocês, né, e nessa semana eu passei um vídeo de distribuição eletrônica. A dinâmica vai ser assim, eu passo o texto para vocês numa semana, na outra semana eu vou passar um vídeo explicando a matéria, explicando as perguntas, e também vou passar o texto com as respostas escritas, né, eu vou mandar para vocês as respostas que eu desenvolvi. Se a tua pergunta, se a tua resposta não tiver igual à minha, não apaga. Não é porque não está igual à minha que ela não é considerada certa. Eu teria que ver a tua resposta para ver se ela está certa ou não. Aí fica a teu critério. Se tu quiser me mandar agora, eu posso ver. Se tu quiser me mostrar presencialmente, quando a gente retornar, eu posso ver, porque a gente vai discutir isso presencialmente também. Isso não vai ficar só aqui. Isso não vai passar e eu não vou falar mais disso. Quando a gente retornar, pretendo fazer um aulão para discutir tudo que a gente trabalhou até então, à distância e até mesmo o começo presencial, para a gente entrar num nível e retomar a vida normal da gente. Só que infelizmente a gente não tem previsão de quando isso volte, né? Abril tá perdido, né? E maio, eu acredito que também a gente também vai ter que ficar em quarentena, né? Não sei, né? Não sou especialista nessa área, mas é o que eu tenho lido, é o que tudo indica, são 2, 3 meses de quarentena. Então, não vai ter jeito, acho que o Brasil não vai escapar e a gente não vai escapar. Infelizmente, é assim que a gente vai lutar contra essa doença. Mas enfim, falando da matéria então,
Na aula passada eu passei para vocês o textos dos modelos anatômicos, né? Falei começando ali o texto falando do modelo anatômico, modelo anatômico não. Se eu falei anatômico antes, me perdoe. Modelo atômico, de átomo, né? Falei do modelo de Dalton, né, que foi um dos primeiros modelos, né, que ele desenvolveu, né? Baseado, então, ele conseguiu concluir que o átomo era a menor partícula que compunha a matéria, era uma partícula indivisível, né? Tanto é que ele chegou ao modelo chamado bola de bilhar, simplesmente para ele, para o Dalton, né, com o desenvolvimento da ciência da época, que ele conseguiu concluir que o átomo é uma bola minúscula, indivisível e sólida. Para ele, isso era o átomo, tanto é que foi chamado a bola de bilhar, né? Com o desenvolver da ciência, né, um outro pesquisador, Thomson, conseguiu ver que, por análises físico-químicas, né, ele conseguiu ver que esses átomos eles emitiam partículas, cargas elétricas negativas, a qual ele deu o nome de elétron. No modelo dele, chamado de pudim de passas, ele imaginou o modelo anterior, né, que era o modelo da bola de bilhar, do Dalton, com esses elétrons incrustados na bola de bilhar. Então, como está ali na foto de vocês, é uma bola cheia de carga negativa incrustada. Foi isso que ele conseguiu observar. Né? Eles tinham muita limitação na época, né, gente? Então, limitação de equipamento, de conhecimento. Estou falando de vocês de coisas de 200 anos atrás, o desenvolvimento da ciência começou aí. E o fundamental, tão importante quanto o desenvolvimento desses modelos para a gente entender o átomo. Se não fossem esses pesquisadores rudimentares lá atrás pensar nessa forma, a gente não saberia como é o átomo hoje em dia. Tá? Então, não é porque o conhecimento não está certo, hoje em dia que a gente vê, não, aquele cara estava errado, que a gente tem que desconsiderar ele. Não, ele serviu de base para a construção do conhecimento de hoje em dia. Avançando os estudos de modelos anatômicos, a gente tem o modelo de Rutherford, né? Então, o Rutherford conseguiu ver que esses elétrons estavam dispostos numa eletrosfera, que ele chama uma espécie de uma nuvem na volta de um próton de carga positiva, né, de um núcleo com carga positiva, e esses elétrons ficavam circulando na volta, e ele chamou isso de eletrosfera. As cargas negativas voando no centro com uma carga positiva, as negativas na volta, a carga positiva aqui e a carga negativa girando, aqui uma carga negativa e a carga negativa girando na volta da carga positiva. Foi isso que ele conseguiu ver, Rutherford. Born, então, né, foi um outro cientista que ele conseguiu numerar, classificar os elétrons, e ele criou as órbitas, né? Tanto é que tem um modelo ele aperfeiçoou esse modelo de Rutherford e criou o modelo de Rutherford-Bohr, né? Tanto é que Bohr, no seu primeiro estudo, né, ele desenvolveu 3 postulados, né? Os elétrons descrevem ao redor do núcleo órbitas circulares, esse é o primeiro postulado. O segundo postulado, os elétrons, ao se movimentarem numa camada, não absorvem nem emitem. Na mesma camada, ele se movimentando, na mesma camada que ele está, ele não vai absorver e não vai emitir energia. Porém, ao receber a energia, esse elétron ele salta de uma camada para outra, ele muda de órbita. Aí, se ou ele recebe energia para ir para uma órbita mais afastada, ou ele perde energia indo para sua órbita anterior. Foram esses os postulados que levaram ao modelo atômico de Rutherford-Bohr, né? E ainda ele criou mais um postulado, ainda quando ele uniu os modelos, dizendo que quando os elétrons saltam de uma órbita para outra, isso resulta em luz, né? E a gente vê isso muito claramente quando a gente solta um fogo de artifício. Aquelas luzes coloridas que a gente vê nos fogos de artifício, vermelho, verde, nada mais é do que elementos químicos que, ao serem excitados pelo calor da pólvora existente naquele fogo de artifício ali, esse calor oriundo da pólvora faz com que os elétrons se excitem e mudem de camada. Quando eles mudam de camadas, essa excitação eletrônica com a absorção de energia, ele passa para uma camada superior e aí vai resultar numa cor. Né? Cada elemento químico, ao ser queimado, ele vai ter uma cor característica. Por isso que a gente vê aquele mar de cor azul, verde, vermelho, enfim, são dos elementos químicos. Né? Quais elementos eu não saberia dizer que são usados. Eu só sei dizer para vocês é isso. Quando a gente vê um fogo de artifício, aquela luz que a gente vê colorida, são as excitações eletrônicas. Né? É isso aí, é o elétron mudando de camada
da camada inicial para uma camada superior, e ele vai resultar na liberação de uma energia na forma de luz. Interessante isso para vocês, tá? E aí tá, eu falo, trago uns vídeos para vocês, e aí eu deixei 6 perguntas para vocês me responderem, tá? Dessas 6 perguntas eu pergunto para vocês. Primeira pergunta, qual é a importância dos modelos anatômicos para o desenvolvimento da ciência? Não estava claro no texto, né, gente? Isso aí vocês tinham que pensar um pouco, dar uma pesquisada, né? Deixei mais para provocar vocês mesmo com relação a isso. Coloquei uma resposta minha, né? Não quer dizer que a de vocês está errada, tá? Teve a capacidade de pesquisar e pensar numa resposta, dificilmente eu vou considerar ela errada. Então, se tiver um absurdo, né? Eu não acredito que seja o caso de vocês. Então, eu coloco como resposta. Com os modelos anatômicos, foi possível deduzir como os átomos se comportam no espaço. Com isso, o avanço de muitos conhecimentos de química e física para o desenvolvimento das tecnologias atuais da nossa sociedade. Ou seja, os modelos anatômicos serviram de base para o conhecimento atômico que a gente tem hoje em dia, né? E o conhecimento atômico, hoje em dia, ele é base para a medicina, ele é base para a física, né? A questão energética, né? Energia nuclear, enfim, né? A questão da medicina, né? Que a gente tem raio-x, esses exames que a gente faz em eletroencefalograma, é tudo baseado no conhecimento do átomo, né? Tanto é que dentro da área da física, quem estuda física, tem uma área da física chamada física médica, que é para quem trabalha para os físicos ajudarem os médicos no tratamento, principalmente de radioterapia, onde envolve radiação. É um físico médico que calcula a dose que a pessoa vai tomar. Não é o médico que calcula a dose de radiação, é o físico médico que calcula. Para vocês terem uma noção do quanto conhecimento atômico do físico é vital para a manutenção da nossa saúde. Para vocês terem uma sacada disso. Tá? Pergunta 2. O que propõe o modelo de Dalton, né? O modelo foi o primeiro modelo atômico, né? É conhecido na ciência. Provavelmente existiam outros, eu não conheço, mas se eu dar uma pesquisada, vocês também vão ver aqui. Dalton não criou isso da cabeça dele, se baseou em outros cientistas, mas se tornou como um marco, né? A partir dali, então ele propõe um modelo conhecido como bola de bilhar. Nesse modelo, o átomo é uma partícula minúscula, sólida e indivisível. Ponto. Apenas isso. Como resposta na prova, eu vou aceitar. Pergunta 3. Tá? Qual é a principal diferença do modelo de Thomson quando comparado ao modelo de Dalton? Né? É aquilo que eu falei para vocês, que o Thomson conseguiu ver os elétrons, né? Que ele criou o modelo do pudim de passas, né? Então, coloco uma resposta assim. A principal diferença é que Thomson pôde observar que o átomo não era como uma bola sólida e indivisível. Em seus estudos, Thomson observou que os átomos emitiam carga elétrica negativa, que receberam o nome de elétrons. Ponto. Até posso colocar aqui, e o modelo desenvolvido por ele foi conhecido como o modelo do pudim de passas, né? Os elétrons incrustados ali naquela bola, né? Que Dalton tinha visto. Aí eu pergunto na 5. Quais foram os postulados elaborados pelo modelo de Bohr, né? Tá lá em cima, lá os três postulados, né? Primeiro postulado, os elétrons descrevem ao redor do núcleo uma órbita circular chamada de camada eletrônica. O segundo postulado, os elétrons se movimentam numa camada. Os elétrons, ao se movimentarem numa camada, não absorvem e nem emitem energia espontânea. Ou seja, não vai, ela tá na própria camada dela. Ela não vai liberar e nem receber energia. Ela não vai liberar e nem absorver energia. Tá? Só se de forma espontânea. Só se a energia for colocada ali, for retirada a energia dele por alguma razão, alguma fonte de energia suficiente para movimentar esse átomo, esse elétron da sua eletrosfera natural. Né? E o terceiro postulado, ao receber a energia, o elétron pode saltar de uma órbita mais energética. Ele recebeu energia, ele vai passar por uma órbita superior. Se ele perder essa energia, ele pode retornar à sua órbita original. E se ele perder energia, ele ainda pode voltar para uma órbita inferior. Ou seja, tudo depende da variação de energia. Geralmente o átomo, se o elétron está normal, ele vai ficar na sua camada e não vai migrar de camada nenhuma para outra. Né? A pergunta 6, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, o que acontece quando o elétron salta de uma camada para outra?
A resposta é aquela. Quando o elétron salta de uma camada para outra, ele produz luz. Foi aquilo que eu falei para vocês, dos fogos de artifício, que nada mais são do que elétrons saltando de camadas eletrônicas para outra, com a energia oriunda da queima da pólvora, né? Com a explosão da pólvora. Né? Então, ela produz luz. Quando ele retorna, acaba produzindo essa luminosidade de ida e retorno, ida e retorno. Então aí a gente vê amarelo, a gente vê verde, a gente vê vermelho. Cada elemento químico colocado ali dentro, ah, ele vai ter uma cor própria ao ser queimado, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês esse vídeo, né? Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Quando vocês quiserem, entre em contato comigo, tá? Estou aqui, qualquer coisa, é só prender um grito. Um abração, até mais.